Longevidade, uma palavra que é muito buscada, desejada por muita gente que quer viver muito tempo, mas que precisa viver bem, né? Tem que viver bem. A gente vai conversar a partir de agora com a geriatra Glenda Moreira, médica, que vai falar pra gente sobre algumas atitudes que as pessoas devem já ter desde sempre para envelhecer com saúde. Muito boa noite, doutora Glenda. Seja bem-vinda ao Jornal Cidade Verde. Bom, o que você está vivendo agora é a soma de todo aquele processo da tua jornada já. Alimentação, atividade física, tudo isso é um conjunto. A gente já sabe disso. Mas existem outros fatores que podem ajudar uma pessoa com 60 mais a melhorar a qualidade de vida, não? Gostei que você começou. Primeiro, obrigada pelo convite. Falar do envelhecimento e de sustentar esse envelhecimento o maior tempo possível de forma ativa, acho que é o caminho que eu mais tenho sido convidado para falar. E o que está certo na história que nós ouvimos agora há pouco no VT e o quanto tu está trazendo, é que é preciso uma decisão, percebem? Então, a decisão individual, né, de trazer a carga que não só está na genética, a gente tem famílias muito longevas, a gente pode lembrar de fulano, família tal, todo mundo da minha família chega a 90, a 100, né? Inclusive o Piauí é um dos campeões disso. Mas todas as coisas que tu falaste, que você já foi acumulando durante o teu processo natural de envelhecimento, que começa cedo, né? O envelhecimento ele começa a partir do momento que o teu corpo faz uma coisa chamada apoptose, um envelhecimento programado, e esse envelhecimento começa lá para os 30 anos. Então tu passou um tempo de vida até os teus 60, são 3 décadas. Qual é a poupança que você vai fazer para você chegar lá? Então, mesmo chegando lá, Aline, o grande fator diferenciador, talvez, das práticas de estilo de vida saudáveis, é que mesmo você chegando aos 60, sem ter feito talvez muito disso, você também consegue resgatar. Então, a gente tem algo chamado neuroplasticidade, até o nível cerebral, tá? O corpo, o músculo. Então, se você chega aos 60 com algumas coisas que não estão tão bem como você desejaria, você pode ter a intenção de fazer e com práticas boas e adequadas, você pode conseguir uma funcionalidade mais duradoura. Correr atrás do prejuízo mesmo. Correr mesmo. É possível. É possível e isso não é novo, mas ainda é novidade para muita gente. Né? Quando eu digo não é novo, há muito tempo se sabe que uma alimentação com baixos níveis de carboidrato, que são açúcares, por exemplo, iniciando amanhã, não é o melhor para você não desenvolver diabetes ou pré-diabetes. Isso não é novo, mas é novidade ainda para muita gente, que em vez de comer um pão, é melhor você comer 2 ovos, por exemplo. Né? Então, em vez de você não fumar, deixar a prática de tabagismo, você já sabe, não sabe? Que isso faz mal. Mas ainda é uma grande novidade para muitos. O álcool não tem limite seguro. Então, outras coisas, e atividade física. Tá? Mas vamos dizer que nós temos aí pessoas que nunca fizeram isso. É comum também chegar no consultório, eu nunca fiz atividade física. Mulheres que viveram suas vidas cuidando de casa, trabalhando muitas vezes no setor externo também. E uma geração que não tinha essa prática, tá? Então, quem tem 60 anos hoje viveu talvez o início dessa conversa sobre longevidade. Então, não tinha essa ideia de atividade física como rotina. Mas aos 80, você pode recomeçar. Aos 80, 90, a depender do quanto você chegou com desejos e funções nessa etapa de vida, você pode recomeçar sim. Ou seja, as pessoas podem sim se cuidar desde sempre, naquela... Sim. No timingzinho dos 30 anos, já se ligar e fazer as atividades físicas e cuidar mais da alimentação, cuidar da saúde mental. Sim. Também ter ciclos de amizade, fazer coisas saudáveis. Porém, se ela chegar lá, nos 80 anos, com alguns problemas de saúde, tentar se recuperar, tentar voltar esse tempo perdido, ainda tem grande chance de viver muito e viver bem. A expectativa de vida aumenta sempre. A expectativa de vida ao nascer hoje é maior, né? A gente está vivendo uma coisa de 75 anos. Tipo, nasci hoje, vou ter a certeza que a maioria das vezes as pessoas vão viver esse tempo. Mas se eu cheguei aos 80 hoje, eu tenho expectativa de vida de mais de 15 anos, expectativa média. Então, lá cedo, chegava aos 60 e dizia, nossa, acabou a vida, eu envelheci, né? Hoje o envelhecimento é muito mais tardio, aquele envelhecimento que eu digo com perdas funcionais. Sem romantizar, Aline, eu estou falando aqui que a maioria, sim, sabe que isso nem sempre é possível, porque tem as doenças crônicas que se instalaram muito cedo, até pelos hábitos que não foram construídos cedo também.
mas que a partir do momento que você decide, procura assistência médica, procura orientações adequadas e intenciona, e junto com isso tem um apoio, e eu estava até te comentando sobre isso. A gente conversava aqui nos bastidores sobre essa questão de socializar, de ter pessoas próximas, de saber conviver bem com essas pessoas, porque aquela história, ninguém é uma ilha, né? E até para o envelhecimento isso é essencial. Tem trabalhos hoje que foram acompanhando pessoas por mais de 2 décadas e até às vezes a vida inteira. Tem um TED disso, eu vou procurar depois te mando. Que esse cientista seguiu e viu que o que mais fazia as pessoas manter uma longevidade, ou seja, uma vida longa e ativa e feliz, sem o apogeu de que tudo tem que ser feliz. Quando eu digo feliz, é uma pessoa satisfeita. Conexão social e, pasmem, ter um cônjuge. Na verdade, ter companhia. Nós não somos ilha. Uma das questões que envolvem o benefício maior do ser humano se manter ativo e com vontade e desejo de seguir em frente é ter a companhia. Essa companhia pode ser um neto que chegou, pode ser um amigo, pode ser o seu cônjuge, sim, pode ser novas amizades, novos grupos, tá? Então, a gente teve a história de alguém que no envelhecimento fez um novo curso de graduação, né? Que se reinventou. Então, esse reinventar, em geral, tem alguém junto que pode ser exatamente o filho, a filha. É mais difícil você sozinho. Então, esse é até um recado que eu dou e peço, que para você ter um envelhecimento bem sucedido ou um envelhecimento bem sustentado e uma longevidade mais assertiva, daquele sonho que nós temos de não depender de ninguém, olha, se você tem um idoso em casa, dá uma forcinha, porque em geral é isso que está faltando, para ter a coragem de se reinventar, né? E de se fazer existir, muitas vezes com desejos que há muito tinha-se e não se realizava. Acho que todos nós temos isso hoje, né? Coisa que a gente não podia fazer antes e agora a gente já pode, por causa da questão da comunicação, da internet. Então, todo tempo é tempo e isso é uma coisa que eu sempre reforço com os meus pacientes e com o público em geral. Gente, envelhecer não é para ser trágico. Né? É estar vivo até o último tempo. E, enfim, a morte não é curável. Nós vamos. Então, esse tempo até lá, ele precisa ser de mais realizações. A toda vez que falo, e Aline, agradeço a Cidade Verde também, porque a gente precisa que a sociedade entenda que, gente, essas pessoas que têm 80, 90, que estão aí se reinventando, elas precisam ser aplaudidas, referenciadas como exemplo para uma coisa que a sociedade precisa, é validar a sua própria história. E não adianta cuidar da saúde depois que já estiver passando dos 60 anos. O envelhecimento deve ser pensado a partir de que idade? Eu falo uma coisa, acho que alguns médicos que trabalham isso falam. Pensado e tratado, né? Pensado e tratado. Se a gente está pensando que a vida segue e a gente não vai saber exatamente até quando, comece com a primeira infância. Comece educando bem seus filhos, levando ao pediatra. Eu até falo assim, o pediatra é o primeiro geriatra que existe, né? Porque está cuidando do meu osso, de toda a minha saúde física e crescimento. Mas envelhecimento, ele começa por volta da 3ª década de vida. Então, em torno dos 30 anos, sim, você começa a produzir menos células, outras morrem programadamente, você começa a ter o processo biológico de envelhecimento. Isso é retardado, isso é alentado com medidas boas para prevenção. Alimentação, não industrializados, gente, por favor, né? Atividade física, sim, prazerosa, constante e multimodal, ou seja, caminhada, com musculação. Então, não deixa a monotonia de uma atividade física. Ou esporte, limite de álcool, né? Saúde mental. Né? Então, assim, isso faz a alimentação adequada e todas as posturas para você prevenir hipertensão, diabetes, prevenir sobrepeso. Com isso, você previne mais desgastes articulares. Você consegue chegar lá com a máquina inteira funcionando. Né? Eu acho que é isso. Excelentes dicas, doutora. Eu queria muito lhe agradecer. A gente conversou com a médica geriatra Glenda Moreira, até quase parente aqui, né? Sigo muito sempre as suas orientações e suas dicas, tá? Obrigada. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.